Pronto, está gravando, então vamos começar a aula. Boa noite a todos. Então, a nossa aula, pessoal, hoje do dia 15/10, basicona. Vai cortar o dedo. Ups. Ó, tem gente pedindo para entrar, peraí. Já liberei. Então, vamos para Você não alguém. tá em casa, não? Gente, O micro está aberto aí, ó. Pronto, agora vamos começar basicão aí nossas aulas. Aula de hoje, 15/10, bora lá. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente aí viu ontem, né? Na aula passada, que foi ontem. Na aula passada, nós falamos do quê? Das estações meteorológicas, que temos as estações automáticas, que são caras, né? Porque elas são cotadas em dólar. Então, essas estações, elas são caras, porém são de altíssima eficiência. Nós temos as estações simplificadas, e vocês viram, elas são simples mesmo. Muitas formadas aí por um termômetro e por um pluviométrico, né? Ou seja, que mede aí a pluviosidade do sistema. Vale a pena ter na área, sim, principalmente pelo preço. A aquisição dessa mais comum compensa, né? Ela não é tão cara. E também falamos, pessoal, das precipitações, ou seja, da precipitação. O que é a precipitação? Precipitação nada mais é do que chuva. Mais nada do que chuva. Então, deixa eu tirar um tempo. Pronto, voltou o áudio de vocês. A precipitação nada mais é do que a chuva. E que tipo de precipitações nós temos? Nós temos a precipitação total, que é aquela que cai do céu, né? Choveu a noite toda. É uma precipitação total. O que choveu em Rio Verde? 2 milímetros. Ah, excelente, chover isso aí, tá ótimo. Temos a precipitação efetiva. O que é a precipitação efetiva? É aquela que realmente vai ficar no solo. Se chover 10 milímetros, esses 10 milímetros vai ficar no solo? Não. Parte vai ser percolado, né? Parte vai se perder. Parte vai se perder pelo próprio solo mesmo, vai para o lençol freático. Parte vai escoar, né? Vocês vão perder para o escoamento, enxurrada mesmo, vamos assim dizer. E parte é a precipitação provável. Mas o que é precipitação provável, pessoal? Eu não tenho recurso de ter uma estação meteorológica na minha área. Mas eu quero fazer um cálculo aí, né, de uma possível, vamos dizer assim, a possível precipitação dessa área. O que eu faço? Eu pego os últimos 10 anos, somo, faço uma média, ou seja, eu somo tudo que choveu nos 10 anos, divido por 10, eu tenho uma média dessa área e eu calculo 75% disso. Então, vamos colocar assim que choveu 300 milímetros, não é pouco, né? 1.500 milímetros aí a média. Eu vou pegar 75% e fazer meus cálculos, tá? Então, a precipitação é tudo que chove. A efetiva é a que fica ali no solo, grudada, agarrada no solo. E a precipitação provável é aquela que eu somo as médias dos últimos 10 anos, né? Eu pego aí na internet que foi a média de chuva dos 10 anos em Rio Verde. E faço uma porcentagem de 75% disso. É confiável? É. Mas é melhor quando a gente tem a estação meteorológica mesmo, tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Por que eu falei da chuva? Porque quando a gente pensa em tudo que eu vou colocar de água no meu solo, de irrigação, eu tenho que pensar o quê? Que fora a precipitação, né? Deixa
Deixa eu ver aqui quem está falando. Chat. Tem algum site confiável? Sim, o INPE, ele é bem confiável, né? Que é o Instituto Nacional de Previsões Espaciais, se eu não me engano, produzindo ele. Ele é muito, muito, muito confiável mesmo, tá? A Embrapa também tem uma parte dessa questão de meteorologia muito confiável, tá? Também dá para confiar, sim. Por que eu falo do INPE? O sistema deles é por satélite. Então, é confiável, sim, tudo que eles põem lá. Dá para confiar. Bom, e fora essa chuva, pessoal, que a gente tem que descontar, né? Então, assim, eu tenho que irrigar tantos milímetros ali. Mas se choveu, eu não preciso irrigar aquilo tudo. Eu tenho que descontar o que choveu. Fora a chuva, pessoal, eu tenho que ficar atento a outro fator. Qual que é o outro fator? Evapotranspiração. A gente fala tanto disso, né? O que é essa evapotranspiração também que eu tenho que ficar atento? É a soma dos componentes de transpiração e evaporação. É o que evaporou, né? O que a planta transpirou e o que evaporou do solo. O solo sofre evaporação. Bate o sol, é igual secar uma roupa no varal. Não perde água? O solo também perde água. E isso, pessoal, é de fundamental importância, porque define o consumo de água pelas plantas. Se minha planta ela consome mais água, é porque ela transpira mais. Isso aí é fato, tá? E é igual eu expliquei. Por que isso acontece? As plantas não são diferentes? Eu não tenho planta CAN, eu não tenho planta C3 e C4? Então, é por isso. Porque cada planta tem uma característica. Tem pessoas que não soam mais, tem pessoas que não soam menos. É sua, tá? De suor. Não é soa de sino, não. Elas vão suar mais. É a mesma coisa as plantas. Tem plantas que têm características de perder mais água. Tem plantas que têm características de perder menos água. A cana tem essa característica. A cana, ela perde menos água, né, do que a soja. Acho que menos nem existe, mas tudo bem. Perde menos água que a soja, tá? Então, pessoal, as nomenclaturas mais utilizadas são evapotranspiração de referência e evapotranspiração da cultura. Se alguma palestra vocês forem assistir algum dia, tratar sobre isso, o que acontece? Vocês têm que ter uma noção. Se eu tô lá, gente, a evapotranspiração de referência da área. Vocês vão ficar assim, oi? É de comer ou passar no cabelo? Né? E evapotranspiração da cultura. É de comer ou de passar no cabelo? Vamos entender o que é? Porque às vezes vocês estão lendo um livro, ou vendo uma palestra, ou conversando com um produtor rural, vocês entendem o que é isso. Tem como calcular? Tem. Se alguém tiver interesse, tem naquele livro que eu coloquei. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Isso é voltado mais para o engenheiro ambiental ou engenheiro agrônomo. Evapotranspiração e evapotranspiração de referência de cultura, vocês não precisam aprender a calcular, tá? Fica por conta do engenheiro, mas vocês têm que entender o que é para vocês baterem um papo aí, uma conversa legal com o produtor ou numa palestra. Então, vamos entender o que é essa evapotranspiração de referência e evapotranspiração da cultura. Bom, a evapotranspiração, pessoal... Deixa eu passar o slide, não quer passar. Bom, a evapotranspiração, pessoal, ela representa a demanda hídrica de uma região, ou seja, quanto de água aquela região precisa. E isso varia de região para região. A região nossa aqui do Cerrado, a quantidade de água que a gente precisa para umedecer o solo é diferente da quantidade de água da região sul. Totalmente diferente. Porque o sul tem mais umidade, tem uma seca menor, então é por isso que é de região para região, tá? E tá ligado, igual eu falei, às condições climáticas
presentes no local. Antigamente, em alguns livros, vocês vão encontrar evapotranspiração potencial ou da superfície gramada. Por que da superfície gramada? Porque antigamente a gente calculava essa evapotranspiração da região assim. A gente cercava um quadrado de 2 por 2, colocava grama e encharcava. E ficava controlando quanto de água aquele solo perdia, quanto ele transpirava. Por isso que a gente falava evapotranspiração de uma superfície gramada. Hoje, com a tecnologia que nós já temos vários outros métodos de calcular isso. Um desses métodos que vocês vão ver muito em artigo, quando vocês for ler um livro, um artigo científico, principalmente quem estiver pensando em ir para uma faculdade, vai vir assim, método padrão. Deixa eu ver aqui a pergunta. Mirai, volta um pouco aqui. Peraí. Nesse aqui, Mirai? Isso, professora, só um pouquinho, é que eu tô copiando aqui. Falta um Não, pedacinho. fica à vontade. Na hora que você terminar, você dá um grito. Prontinho. Obrigada. Se precisar de parar de novo, você me avisa, tá? Então tá. Um outro método, pessoal, que hoje é o mais utilizado, e ele é muito difícil de calcular, é esse método aí, pessoal, método padrão, conhecido também como equação de Penman, né? Penman, alguma coisa aí, que esse nome aí é muito difícil. O que acontece? Esse cálculo aí que se faz, pessoal, eu só trouxe esse nome para vocês saberem o que esse cálculo faz. Nós não vamos nos preocupar com ele. Ele faz o quê? Ele junta toda a quantidade de chuva que deu na região, temperatura, umidade, velocidade do vento, joga nessa fórmula e ele calcula, tá? A evapotranspiração dessa área, tá? Então, alguns sites, igual o colega aí perguntou se era confiável, que eu falei do INPE, ele já dá esse cálculo para a gente, o que é muito bom. Então, se eu entrar lá e pedir a evapotranspiração de Rio Verde dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, eu tenho. Então, pessoal, com a evolução, né, ficou maior a disponibilidade das estações meteorológicas. Foi o que eu falei, a gente tem estações meteorológicas muito boas na região, tá? Excelentes. E o que acontece? Não precisa tanto ficar nesses cálculos, porque a gente já calcula isso para a gente mesmo, né? Muita gente já faz esses cálculos. Aí, no slide aqui de baixo, eu trago só o exemplo para vocês verem como é que é esse cálculo. Então, o cálculo é isso aí, é coisa de doido mesmo, tá? Não é de gente certa, não, vamos dizer assim. Só para vocês saberem o que é o cálculo do ponte aí, alguma coisa que nós temos. Deixa eu pôr esse daqui fechado. Pronto. Fora esse cálculo, né, pessoal, que a gente faz aí manualmente, com esse N dados, a gente tem o quê? Nós temos o slide tá demorando. O método do tanque classe A. O método do tanque classe A é isso aí, eu já mostrei na aula passada para vocês, né? É um circo feito de metal. Ele tem essas medidas aí do último quadradinho. Ele fica sobre um estrado, né? Que é esse negócio de madeira aí. E a gente enche ele d'água.
E todo dia eu vou lá e contabilizo quanto de água evaporou, certo? Então, esse método, ele utiliza esse tanque e a gente, de forma direta, vai lá e mede todo dia quanto de água evaporou. E joga na fórmula, tem uma fórmula para isso, e a gente sabe quanto que se perde de água do solo nessa região. Agora, eu também falei que tem a evapotranspiração de quem? Da cultura. Ali eu estava explicando a evapotranspiração do solo. Agora eu estou explicando a evapotranspiração da cultura. É quanto que a planta respira. Quanto que aquela planta tira de água do solo e joga na atmosfera, certo? E nesse padrão aí, pessoal, o que que acontece? Tem-se, né, primeiro, a evapotranspiração da região, vezes a evapotranspiração da cultura, e eu acho que agora vocês me veem, consegui ligar o meu computador, deixa eu pôr a câmera dele. Não, tá traduzindo. Bom, não voltei não, mas tudo bem. Continuando, eu acho que agora eu vou aparecer para vocês. Meu computador está mais lento que a dona dele, mas tudo bem. Então, pessoal, continuando aí, né? Então, a evapotranspiração da cultura é a evapotranspiração do ambiente menos o KC, o coeficiente da cultura. Cada cultura tem seu coeficiente. Isso é de cultura para cultura, tá, pessoal? E o que acontece? Vamos preocupar com isso? Não. Só amanhã ou depois, quem for fazer agronomia, que vai ter que preocupar com isso. Mas isso vai que você está numa palestra, o cara fala. É bom vocês saberem disso. Deixa eu colocar um negocinho aqui, pessoal. Vamos ver se eu vou aparecer para vocês. Está meio lento aqui, mas tudo bem. Deixa eu só trocar um trenzinho aqui e ver se eu vou aparecer para vocês. Não, não vai, mas tudo bem. Continuando, pessoal. Deixa eu passar para o próximo slide. Vem essa questão aí, né? KC da cultura. Ana, mas o que é esse coeficiente da cultura? Que loucura é essa? O que é esse coeficiente da cultura? Cada cultura, pessoal, no seu estágio de desenvolvimento, ela vai ter uma determinada respiração, tá? O que acontece? Quando é uma sementinha lá no campo, bem pequenininha, e a gente vai lá e faz o plantio, e ela tem que umedecer, né, respirar, transpirar para germinar, a gente fala que esse valor do KC é de 0,2 a 1. É bem pouquinho. Por quê? A semente ela vai perder muita água? Não, ela não tem folha. Ela vai fazer o quê? Só absorver água para germinar, tá? Depois, pessoal, eu tenho o secundário, o desenvolvimento vegetativo. Como assim, Ana? Vai do final do primeiro estágio da cultura até cobrir 70% a 80% da área. Então, essa planta ela já vai respirar um pouquinho mais, perder um pouquinho mais. No intermediário da produção, pessoal, vocês percebem que essa KC aumenta. Por quê? Quanto maior a planta e mais ela está naquele estágio de desenvolvimento reprodutivo ou vegetativo, mais água essa planta precisa, né? No início da maturação. Por que no início da maturação? Ela tem que absorver muito água. Imagina uma frutífera. O fruto ele é composto a maior parte por quê? Por água, certo? Então, vai precisar de muita água. E a fase final. Na fase final, pessoal, eu já volto a cair um pouco, tá? Chegando ao próximo limite de quando eu germinava. Bem menos ali.
né? Por quê? Na fase da maturação, eu não tenho a necessidade de pegar água para encher um fruto, eu não tenho necessidade de ter água para expandir minhas células. Tudo que já tinha que ser feito na lavoura já foi feito. Então, esse KC, esse coeficiente da cultura, varia de acordo com a idade da cultura. E tudo isso já foi estudado. Se você colocar o KC da soja, sai, KC do milho, sai, coeficiente de cultura da cana, sai. Isso é muito variado, pessoal. Varia de cultura para cultura. Só para vocês terem uma noção, né? Quando eu falo isso, tá aqui essa tabela. Nessa tabela aí, eu trago isso para vocês. Só para vocês terem uma noção, eu estiquei ela aqui, né? Coloquei ela maiorzinha. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa, uma dúvida aí. Esse KC aí vai variar também da região que a cultura é instalada? Não. O KC não. O KC da cultura, ele é fixo. É da cultura. O que varia é o coeficiente... A temperatura? Isso, de evapotranspiração. Isso mesmo. O KC, o coeficiente da cultura é dela. É como se fosse uma identidade dela. É dela. É o normal dela, totalmente em qualquer lugar. Em qualquer lugar, exatamente. Em qualquer lugar. Aí eu pego e faço assim. A temperatura muda. A temperatura. Aí o que acontece? É igual doido. Vamos falar assim, nossa, essa comparação vai ser muito doída. O que os médicos falam? Que todo mundo nasce doido. Todo mundo nasce com um botãozinho a menos no cérebro. O que determina se você vai se tornar uma pessoa agressiva ou não? O ambiente. A mesma coisa é a planta. Ela nasce com essa característica, com esse coeficiente dela. O que determina se ela vai transpirar mais ou menos? O ambiente. Entendeu? O que dá o start dela precisar de mais água naquele solo, ou menos água, sei lá, é justamente isso. O ambiente. E eu trago isso aqui nessa tabela, essa pergunta que você me fez. Olha o feijão vagem aí. No estádio 1 e 2, né? Tá aí, bonitinho. Mas vamos lá. Feijão vagem. Estádio de desenvolvimento 3 e 4. Se a minha umidade é menor que 20, eu vou trabalhar com um certo coeficiente. Se a minha umidade é maior, eu vou trabalhar com outro coeficiente. E não só a umidade, o vento também. Então, o que molda essa característica é o ambiente. É igual quem nasce para ser serial killer. Por que Susana Ristoff não matou antes e não matou mais? Ela não matou antes porque o ambiente dela era rico e ela controlou aquela vontade de matar. Quando ela recebeu um não, ela foi lá e matou os pais. Ela é doida de pedra. Não tem solução. E quando ela sair e ela não for controlada, com certeza ela vai matar mais. É a mesma coisa a planta. O que vai determinar se ela vai precisar de mais ou menos água é o ambiente. A planta precisa de X quantidade de água. Só que se eu tiver num ambiente mais seco, com maior quantidade de vento, é uma quantidade. Se eu tiver num ambiente mais frio e com menos vento, é outra quantidade de água. Nossa, comparação doída, hein? Com doido, foi doído mesmo. Vamos lá. E nós temos, pessoal, duas coisas que a gente vai falar muito daqui para frente. Conversar mesmo. Às vezes eu vou estar dando aula, eu vou falar. Por isso que eu trouxe isso aí para vocês. É o turno de rega e o intervalo de tempos em dia. Vou trazer turno de rega e período de irrigação. O que é o turno de rega? É um intervalo de tempo entre duas irrigações. Então, entre uma irrigação e outra, eu tenho um turno de rega. Eu tenho um intervalo. Quanto é seu intervalo do turno de rega? Aí você olha para o cara falando, não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Mentira. Tá? Agora você sabe o que é um turno de rega. E ele é calculado, né, relacionando a lâmina líquida de irrigação. Nós aprendemos a fazer esse cálculo. Juntamente com a evapotranspiração diária. Então, eu pego a irrigação
real necessária e quanto que evapora no dia a dia daquela área. Então, eu já vou saber de quanto em quanto tempo eu vou irrigar. E isso, pessoal, varia de acordo com o sistema radicular, ou seja, qual fase de desenvolvimento está na minha cultura. Se a minha cultura está muito novinha, ela vai demorar mais para necessitar de água. Não, mentira, vai demorar menos. Se a minha cultura está mais velha, tem um sistema radicular maior, esse intervalo ele vai ser maior. Por quê? Como a minha raiz está muito maior, mais profunda, eu consigo buscar água mais profundamente no solo. Se eu tenho uma planta muito novinha, eu não consigo isso de jeito nenhum. Certo? Então, o turno de rega nada mais é, né, que o intervalo entre duas irrigações. Simples assim, mais nada. Ele é calculado aqui, para quem ficou curioso, né? Ah, como é que eu vou calcular, então, o turno de rega? Lâmina líquida dividido pela evapotranspiração da cultura. O que é minha lâmina líquida? A real irrigação da área. Quanto que realmente eu preciso colocar na minha área. Dividido pela evapotranspiração da cultura. A evapotranspiração da cultura está lá na tabela. Vocês não precisam nem ficar doido atrás disso. Então, traduzindo, meu turno de rega é todas aquelas contas que a gente fez passada. Simples assim, tá? Não estou cobrando nada, só coloquei aí para vocês verem, para vocês entenderem como se calcula isso, tá? E o outro que eu falei aí é o período de irrigação, né? É um intervalo de tempo em dias necessário para irrigar toda a área. Eu tenho o turno de rega. O turno de rega é o intervalo de uma irrigação a outra. E o período de irrigação é quanto tempo eu levo para irrigar toda a minha área. Nossa, eu sou um mega power fazendeiro. Então, assim, minha área é gigantesca. E eu vou irrigar com, não é com pivô, com canhão. Aqueles canhão que vocês veem lá no meio da roça de cana, jogando água ou vinhaça. Até você irrigar toda a sua área, demora uma temporada. Então, o período de irrigação é quantos dias eu levo para irrigar toda a minha área. O que acontece? O meu turno de rega, pessoal, tem que ser menor, tá? Ou igual a meu período de irrigação de toda a área. Por quê? Vamos colocar que eu tenho uma área muito, muito, muito grande, uma pastagem gigantesca. O que acontece? Eu vou começar a irrigar os talhões. Quando eu chegar no último talhão, eu já tenho que voltar lá no primeiro. Então, meu sistema de irrigação, ele não para. Mas vamos colocar que minha área é grande, meu solo, ele é excelente. Eu posso dar um tempo. Então, eu pego meu turno de rega e tiro aí 1 ou 2 dias. Posso. Vai depender da minha área, vai depender da minha qualidade de solo. Mas uma coisa que vocês têm que ter ciência é, ou meu turno de rega é igual o período de irrigação, ou o meu período de irrigação é menor que o meu turno de rega. Certo? Vocês entenderam a diferença de turno de rega e de período de irrigação? Período de irrigação é o tempo que eu gasto. Boa noite. Graças a Deus tem energia aqui. Graças a Deus mesmo, porque o calor tá demais. O que acontece? O meu turno de rega, o que é o meu turno de rega? É quanto que eu vou demorar de um dia para o outro para me irrigar. Período de irrigação é quantos dias meu sistema de irrigação está ligado. Eu vou mostrar, hoje a gente já começa a trabalhar um método de irrigação. Vocês vão perceber que dependendo da área, pessoal, o sistema de irrigação nunca desliga. De verdade, tá? Ai, tem 2 aqui para me admitir e eu estava enrolando.
Nossa, mil perdões. Professora, Oi, pode perguntar. só para mim entender melhor aqui. Ah, Esse turno de rega é igual o seguinte, é aquele, por exemplo, eu liguei hoje, vou desligar ele amanhã por volta das 7 horas, aí vou ligar ele novamente lá para, se eu for ligar à noite novamente, certo? Aí certo. esse é o turno de rega, certo? Isso, certo. E agora o período de irrigação, por exemplo, é aquele tempo que eu vou gastar, por exemplo, de hoje, né, das 19 horas até às 7 horas da manhã? Isso, mais ou menos? é o período que você fica irrigando. Certo. Então, nessa sua aula, a gente vai aprender a calcular, por exemplo, assim, eu acho que não, né? Acho que isso é mais dentro da engenharia. Aprende. Dentro da engenharia. Não, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Por exemplo, eu vou ligar o pivô hoje, né? Certo. Aí, para saber Não, mas eu não vou nem fazer essa pergunta para você, não, que é meio complicado até para mim. Não, pode fazer. Eu entendi. Você quer me perguntar, você quer aprender se vocês vão calcular. Você vai ligar o pivô hoje, quantos dias você vai passar irrigando, ou quantas horas, e daqui quantos dias você vai ligar ele de novo, é isso? Exatamente, isso mesmo. Isso. A gente sim vai aprender. Só que o que eu vou fazer? Eu agora vou apresentar para vocês os sistemas de irrigação. Porque se você fizer uma irrigação por sulco, é muito diferente de que você fazer uma irrigação por aspersão. Então, eu vou trabalhar isso com vocês. Eu vou chegar a você e vou falar assim, olha, pessoal, vamos calcular o período que eu vou irrigar minha área. O período, eu quero saber quantos dias, quantas horas meu sistema vai ficar ligado. Certo? Sim. Ana, mas qual sistema eu vou usar? Eu vou usar aspersão. Que tipo de aspersão? Pivô central. É uma coisa. Eu falo, não, nós vamos usar irrigação localizada. O que nós temos de irrigação localizada? O sulco, que eu abro assim a porteira, vamos dizer assim, e a água corre na minha área. Quanto tempo que eu tenho que deixar minha área alagada? Então, para me ensinar isso para vocês, agora eu tenho que ensinar a diferença dos sistemas de irrigação. Então, hoje, o que vocês já aprenderam de cálculo? Quantidade de água que eu preciso, qual que é minha lâmina. Agora eu ensino para vocês os tipos de irrigação, que aí você escolhe o melhor. Pode ser que eu dê uma característica de solo para você e você faça 2 cálculos e fala, olha, o mais econômico é o pivô central. Ou então você fala assim, não, o mais econômico é a irrigação por gotejo. Por isso que agora eu estou ensinando o que é um turno de rega, porque eu vou entrar em aspersão. E para você entender o método de aspersão, vocês vão perceber que ele não é um pivô central bonitinho que cai água ali. Nós temos outros sistemas. Que a gente, às vezes, tem uma área muito grande e tem que ficar mudando isso. Então, assim, nesse sistema, você vai usar 2 dias. Nesse sistema, você vai usar algumas horas. Mas sim, a gente vai ver. Você vai conseguir falar para mim. Ana, eu irrigo assim, tantos dias e tantas horas. Consegue sim. Mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Entendi sim. Pode prosseguir. Obrigado. Agora vocês me veem. Uhul. Nem acredito. Jesus abana nós. Então, continuando aí. Tá em azul ainda. Não, mas eu tô no meu computador, não tá aparecendo minha fotinha, não? Não. Mas que bosta. Eu xingo mesmo. Nossa, dá um ódio. Então, vamos lá, vamos continuar. E por último, pessoal, eu tenho um trem chamado época de irrigação. Essa época de irrigação, ela é definida principalmente pelos fatores. Deixa eu botar meus trem aqui no silencioso. É definida em função de vários fatores. Igual eu expliquei para vocês, né? Tipo de cultura e a fase que essa cultura está, a umidade desse solo, ou seja, é um solo que retém água ou não, o clima
Dentro desse clima, eu tenho evapotranspiração, velocidade de vento, temperatura, tem tanta coisa. Tá estudando, né, filho? Zoada dessa. Tá difícil, mano. Eu tô vendo isso. Porque E nós temos também os sistemas de irrigação. Então, a época de irrigação vai ser todo esse conjunto. É um mundo muito vasto, pessoal. A gente aprende, estuda, e ainda fica faltando coisas, tá? Então, a época da minha irrigação vai depender de todos esses fatores aí. E hoje, para dar um alívio nessa história de conta, de tudo aí, né? Porque ninguém merece, nós temos os métodos de irrigação. Agora, bem dizer, a gente começa a falar a língua do técnico mesmo. Por quê? O técnico, ele pode sim fazer cálculos. Espera aí, deixa eu colocar o coleguinha aqui. Ele pode sim fazer cálculos, tá? Pode sim coordenar um projeto, pode avaliar projetos em bancos. Técnico agrícola pode prestar o concurso do Banco do Brasil. Sim, para trabalhar nessa parte, existe um concurso do Banco do Brasil para agrônomos e técnicos. Então, quem quiser ir trabalhar nessa área, tem sim. Então, a gente agora vai falar o que realmente para o técnico é bom, botar a mão na massa, né? Sair um pouco desses cálculos. A gente fala muito, tem vários tipos de irrigação. Quando a gente fala que tem vários tipos de irrigação, geralmente vocês conhecem o pivô, o aspersor e aquele que goteja no pé da planta, né? Que é o microaspersor ou microgotejamento. Só que dentro do universo da irrigação... Ô, professor. Oi? Qual que é o nome daquele que você usa, que você tem que estar puxando ele de um lado para o outro? Aqui, você fala canhão, né? É os canhão, vou mostrar eles hoje. Vou explicar. Ele faz parte, ele não é isolado, ele é dentro de um grupo do aspersor. Ah. Então, assim, é igual você falou, o da cana, a gente vê muito ele em cana, né? Sim, ele é o canhão, ele é conhecido como canhão. Só que na irrigação, a gente chama ele de... Ai, gente. Mecânico, porque ele sai do lugar. Você sabe onde eu vi esse canhão irrigando soja? Aí perto de Rio Verde, para frente de Rio Verde ali, acho que 10 quilômetros para frente de Rio Verde, pro lado sentido já tá. Aí você entra ali, mais uns 15 quilômetros para dentro. Lá tinha esse pivô central e o outro. O canhão, tudo junto na mesma área? Tudo na mesma área. Tipo assim, um fazia a saia do pivô. É isso que eu ia falar. Porque o pivô, ele não é 100%. O pivô tem falha. Do lado, né? Tem uns, tipo assim, ele é redondo. Se a área for quadrada, ele vai sobrar a quina. Não, é porque o incompetente não comprou o pivô certo. Mas chega no final, de todo pivô, se é quadrado ou não, hoje nós temos pivô, a gente, pelo amor de Deus, não fala para a área quadrada, fala para a área linear, para falar bonitinho, tá? Temos pivô para áreas quadradas, conhecidas como lineares. Mas, menina, é bonita as fotos, os quadrados bonitos. Mas o pivô redondinho, esse que vocês estão acostumados, o que acontece? Ele dá falha. No final dele dá falha. Ou você faz a adaptação do canhão no final, ou você tem que complementar com o canhão. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Mas o pivô linear é muito difícil de instalação? Não é difícil. Eu acho ele mais fácil, mais barato, e eu acho ele mais fácil de se trabalhar. Então, o que falta é informação para o pessoal aqui. Informação, ninguém conhece. Se eu falar, todo mundo só vê o redondo. Quando eu falo... Pior que é verdade. Tem um pivô para área quadrada, área retangular, que é chamado pivô linear. O cara me olha assim, regala os dois olhos e fala assim, essa mulher tá doida. De verdade. Aqui não é usado, mas fora do país é muito utilizado. E compensa. Ele fica mais barato. O meu pai usa o regrador. Oh, meu Deus. Eu mereço. Tinha que ser. Tá rindo aí, professora? Mas você tá... Você é desprezando. Não mostrou nem uma foto dele até agora. É o regrador. Evolução, aí.
É evolução, hein? Verdade. Gostei. Então, pessoal, basicamente, nós só tem 3 métodos, tá? No geral, nós temos 3 métodos, que é o aspersão. O aspersão ele vai fazer o quê? Ele vai imitar a chuva, só. Nós temos a localizada. A localizada, ela vai no pezinho da planta. E nós temos a de superfície, que quem lembra do arroz antigamente, né, quem é mais velho aí, igual meu caso, inundava a área, que é a de superfície. Plantava dentro dos varjão. Isso é irrigação por superfície, só que o pessoal fala que inunda a área. E o Rio Grande do Sul é campeão nisso aí. Isso, no Rio Grande do Sul, exatamente. Goiás já foi um dos maiores plantadores de arroz, só que como foi mudando o clima, hoje a gente não tem tanta condição mais. O que acontece? E dentro de cada sistema, nós temos variações, e variações importantes. Igual o aspersor, a gente está acostumado com aquele da horta, que a gente vai lá, coloca e ele gira, e com o pivô central. Tanto esse que é de horta quanto o pivô central é aspersão, imita chuva. Ô, professor, né? Tinha o conteúdo da aula, mas eu tava olhando um quintal aqui em casa, né? Eu tenho um aspersor que eu ganhei do meu tio fazer uma irrigaçãozinha aqui em casa. Eu plantava 2 pés de melancia, eu era feijão. Tem uns 16 anos isso aí. Eu achei esse aspersor ali, falei, nossa, eu lembrei na hora. Não, mas vocês vão ver, com o tempo, vocês vão pegando coisas, vocês lembram na hora do que a gente está conversando. A hora que vocês começarem a pôr a mão na massa, fica mais fácil vocês entenderem o curso, bem mais fácil, tá? O segundo quadradinho aí, pessoal, que vocês estão vendo na parte de baixo, que tem um número 30 por 10 centímetros, é uma irrigação subterrânea, tá? É localizada e ela é montada por debaixo da terra. É muito bom esse sistema. E esse sistema foi montado por um cara que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Hoje ele mora em Rio Verde, ele trabalha aqui. Foi ele que desenvolveu esse sistema e patenteou dentro da Exalc. Ele foi meu orientador, meu professor, e ele que desenvolveu esse sistema. Foi no doutorado dele, se eu não me engano, e ele patenteou. O sistema é feito por ele, que é essa irrigação subterrânea, tá? E assim, qual que é a vantagem dessa irrigação? Ela fornece água onde ela tem que fornecer, que é no pé da planta. E a perda é muito pouca. É muito legal, Bruno. É muito legal mesmo, Bruno. Já faz na cana. Já faz na cana, sim. E eu trabalhei com cana justamente por causa desse meu orientador. Ele vinha trabalhando com cana e esse processo foi desenvolvido para cana. Hoje ele é utilizado para frutíferas. Tem muita vantagem, pessoal, muita. Porque ele irriga onde tem que ser irrigado. A perca disso aí cai muito. Então, assim, eu sou super fã desse sistema. E o outro aí que é inundação. Inundação e sulco é a mesma coisa. Então, vocês têm que entender que existem 3 tipos de irrigação. E dentro desses 3 tipos tem um universo gigantesco. Você vai explicar para nós sobre a aplicação de nutrientes via pivô? Você já viu falar disso? Já. Eu vou falando se o sistema pode ou não acontecer isso. Acho que na turma passada de fertilidade eu expliquei um pouquinho, mas eu volto aqui explicando isso. Qual que é o grande problema quando eu falo da fertirrigação ou quimi-irrigação, né? É química, você põe uma química ali e irriga ela. É a quantidade de sal. A quantidade de sal acaba que ela estraga o sistema. Por isso que a água salina, quanto mais salina a água mais seu sistema dá problema. A mesma coisa é quando você vai fazer uma quimi-irrigação. Se você misturar um produto errado, nossa, se você fizer uma cagada de colocar um produto que ele embucha no sistema, você perde o sistema todinho. Tipo, aqui eu já... pode falar. Eu vi fazer aplicação de ureia foliar pelo pivô. Derrete ela todinha, põe dentro das piscinas que tem e aí ele faz a aplicação.
Sim, a ureia, ela derrete, foi igual você falou, ela some, ela derrete, ela dilui. A ureia, ela dilui, tranquilo. Mas você tem que calcular a quantidade de ureia para a quantidade de água para ela diluir. Agora vamos colocar, você colocou mais ureia que água. Sobrou as pedrinhas. Tchau, aspersor. Você vai perder o finalzinho do seu sistema. Agora, o que tem que vira um gel? Estou tentando lembrar aqui o nome de alguma coisa que, a hora que você dilui em água, vira gel. Imagina se esse gel seca dentro de um sistema de irrigação. Acabou o seu sistema. Pode fazer? Pode fazer. Deve-se fazer. Eu sou a favor de fazer. Deus que você raciocine. E o que eu tenho aí, pessoal? Dos métodos de irrigação... Deixa eu pôr aqui no silencioso. Peraí, tem alguém conversando. Eu vou descobrir quem é. Peraí. Ah, descobri. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho vários métodos de irrigação. Na dispersão, eu tenho a convencional e a mecanizada. A mecanizada entre os canhão. Quando eu falo mecanizada, pessoal, é porque eu preciso de uma máquina para carregar. Isso é mecanizado, tá? Eu tenho a localizada, que é gotejo e microaspersor. A gente vai aprender a diferenciar tudo isso. E a gente tem a de superfície, que é suco, faixas e inundação. A gente também vai aprender a diferenciar tudo. Vocês vão sair expert de sistema de irrigação. Vocês não precisam nem saber as contas, mas você vai saber olhar no campo e falar que desgrama que é aquela. Você já ganha 10 pontos com o produtor rural. Quem souber os cálculos ganha 100. Então, pessoal, eu fiz essa pergunta, mas aí já está a resposta, né? Por que há muitos tipos de sistema de irrigação? Simples. Tudo é igual na agricultura? Não. Tudo varia. Varia solo. Eu não tenho o mesmo solo em todas as áreas. Varia o clima. Tudo depende. Tudo depende, exatamente. Agrônomo bom fala depende e faz regra de 3. Na verdade é isso. Tudo depende. Conforme foi evoluindo a agricultura, a gente foi percebendo que a gente precisava de duas coisas. Que isso aí é fato, você está vendo essas duas disciplinas nesse momento. Conforme foi evoluindo a agricultura, vocês perceberam que foi precisando evoluir a irrigação. Se vocês voltar no tempo, conversar com os pais de vocês, a irrigação de antigamente era só por sulco, inundação, talhão, era aquela que soltava água na área, enchia ali, depois fechava. Era esse tipo de irrigação que existia, pessoal. E outro fator que teve que evoluir foi o maquinário. Vocês percebem que conforme a agricultura evoluiu, as máquinas agrícolas tiveram que vir evoluindo. E eu não estou falando de evolução de tecnologia, eu estou falando de evolução de pneu para compactar menos o solo, evolução de semeadura, que hoje você já semeia a semente juntamente com adubo. Então, tudo isso foi graças à evolução da agricultura. E a irrigação e a mecanização foram a que deram o boom da evolução. Por quê? Região de cerrado, característica do solo arenoso. Se eu ficar irrigando por sulco, pessoal, vou explicar essa irrigação futuramente, eu detono meu solo. Causa erosão, erosões gravíssimas na área. Então, teve a necessidade de o quê? De eu pulverizar essa água, imitar chuva. Foi quando surgiu a aspersão. Aí veio o pivô, veio os canhões. Foi para evoluir. Então, por que existem vários tipos de sistema de irrigação? Porque a agricultura não é uma receita de bolo, tá? É um fator de depende. E uma cagadinha sua fudeu o bem mundo. Essa que é a verdade. Então, pessoal, a gente inicia o quê? Irrigação por aspersão. A primeira irrigação que vocês vão aprender. Tá? O que é a irrigação por aspersão?
A irrigação por aspersão ela é muito simples. É um método que a gente aplica a água na forma de chuva. Só. De que forma isso é feito? Eu proporciono um jato, então chega muita água ali no meu sistema, e eu fraciono esse jato em gotículas, tá? E é lançado na atmosfera para que ela possa cair na forma de chuva. Os bocais dos meus aspersores é que faz tudo isso. Então, se eu quero uma chuva mais grossa, eu tenho aspersor com a chuva mais grossa. Se eu quero uma água mais fina, mais pulverizada, porque a minha cultura é sensível, eu tenho condição de fazer isso. Então, o sistema de irrigação por aspersão, eu consigo trabalhar até o tamanho da gota d'água que eu quero que caia no meu solo. Nossa, meu solo é extremamente arenoso. Dependendo da força que essa gotícula cair, vai causar danos. Então, eu faço o quê? Eu pulverizo essa água na atmosfera. Essa água fica bem fininha. Tá? De forma geral, pessoal, todo sistema de irrigação tem vantagens e tem desvantagens. O mais vantajoso, no geral, para mim, dentro das histórias do Depende, é a aspersão. E eu vou explicar o porquê. Ui, eu fiz cagadinha aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Por que aspersão, pessoal? O que ela tem de vantagem que é o primeiro sistema que eu ensino para vocês e eu acho mais bacana? Porque o solo, pessoal, ele não precisa ser nivelado. Ele pode ser um solo com declive, ele pode ser um solo com a diversa topografia que for. Porque minhas mangueiras, o meu sistema, consegue se adaptar ao solo. Que é a primeira figurinha aí. No segundo desenho, é irrigação por sul. Imagina eu fazer esse tipo de irrigação numa área que é morro. O que vai acontecer? Essa água vem lavando a minha terra. Quando eu uso o aspersor, não. E qual que é a vantagem do aspersor também? É mais uniforme. Eu consigo trabalhar minha irrigação perfeitamente, uniforme, tá? Desde os declives mais acentuados até a superfície mais plana. Por isso que eu gosto muito desse sistema. Outro fator é o seguinte: permite um bom controle da lâmina de água a ser aplicada, desde que eu tenha um bom manejo. Ou seja, eu confio na pessoa que está cuidando do manejo da minha irrigação, é um bom profissional. Ele tem os cálculos certinhos. Esse sistema, eu calculo muito bem a quantidade da lâmina que vai cair no meu solo, tá? Eu consigo fazer isso muito bem. Possibilita a automatização. Ou seja, eu posso montar um sistema automático. Como assim, Ana? É um quadro, igual o quadro de energia que vocês têm na casa de vocês, que ele tem um relógio que a hora que eu determinar a hora que é para ligar, ele vai ligar, e a hora que é para desligar, ele vai desligar. É muito utilizado em jardim, tá? Jardim de rico, jardim de clínica, granfina, aí é muito utilizado. Tem um aluno que for... É um time que ele tem? É um time, isso mesmo. É o sistema de time. Tem um aluno que formou na turma passada, eu vou lembrar o nome dele. Ele já mexia com irrigação. E só para você ver tanto que... Não é o Maicon, não? Não. O Maicon tá na negócio de hortaliça. Ele mexia com irrigação, não. Com jardinagem, gente. É o Baixotinho que sentava bem na frente. Adelcide? Isso, Adelcide. Adelcide. Estranha. Só o português fala. O que acontece? Ele mexia com isso. Quando foi há uns 20 dias atrás, ele entrou em contato onde fazia um curso de automação. Porque na cidade estava todo mundo louco para fazer sistema automático e só tem uma pessoa que faz aqui. Ele é enjoado pra caralho, ninguém gosta dele, tá? E ele queria entrar nesse ramo. Eu falei, olha, de verdade, a parte elétrica não é comigo.
Ou você vai ter que fazer um curso no Senar de eletricista. Aí eu dei o telefone de 2 professores do Objetivo que poderiam entender disso. Porque a procura está muita para jardinagem, pessoal, a procura está muito, e principalmente nessa área. E vocês podem cuidar disso sem problema nenhum. Então, quem gostar, quem quiser entender de processos automáticos, é uma área fantástica que dá dinheiro, viu? Então, assim, o aspersor, você faz isso para qualquer irrigação, na verdade, mas o microaspersor é o para jardinagem. Então, quem quiser aprender isso, mete o bet que vai dar dinheiro, viu? O que é outra coisa aí? Tem alguém que me chamou? Deixa eu ver, chamou não. Economia de água. Tá? É um dos sistemas que mais economiza água e permite o que o colega falou, o uso da quimigação, ou seja, aplicação de produtos e tratamentos fitossanitários. Para alguns tratamentos, pessoal, é ótimo, principalmente quando ataca folha. Um fungo que ataca uma folha, esse tratamento é excelente, porque ele vai pulverizar. Então, vai alcançar a maioria das partes da folha. Eu tenho que fazer uma aplicação de uma fertirrigação que eles falam, né? Eu tenho que fazer a aplicação de algum nutriente foliar. Esse método é excelente. Eu gosto muito dele por causa disso. Outro fator é que ele possibilita... Ele é mais barato para o produtor? Não, ele é um dos mais caros. É um dos sistemas mais caros, Thaís. Eita. É o mais, se brincar, o mais caro. Essa é a desvantagem dele. Tem possibilidade, né, no uso de solos arenosos. Por que eu sempre falo do solo arenoso, pessoal? O solo arenoso ele é o mais difícil de trabalhar. Porque ele é o mais fácil de você fazer uma merda nele. O solo arenoso ele é o que retém menos água e que mais se perde. Tá? Então, o que você consegue com esse tipo de irrigação? Irrigar menos água e várias vezes. Ou seja, você reduz a quantidade de água que cai nesse solo, porém se aumenta as vezes que você vai irrigar. Quase não interfere nas práticas culturais, dependendo, pessoal, do tipo de irrigação de aspersor que você escolher, você não tem problema de tratos culturais. Eu vou explicar isso. Tem sistemas que é perfeito para manter ele ali quietinho. Não pode entrar nada na área. Agora já tem sistema que você pode arrancar tudo, fazer o que você tem que fazer, porque ele é fácil de montar. Tá? É igual eu falei, existem sistemas de fácil desmontagem. Não existe perdas de água. A perda de água é muito reduzida. Por quê? Toda a água retirada lá do rio, ou lá da represa, ou da lagoa, ela vem de que forma? Canalizada. Então, essa água não vou ter perda. O que vai chegar no meu sistema é o que eu estou tirando lá da vazão, lá do rio. Dependendo do sistema, vocês vão aprender isso, a quantidade de água que chega, aonde tem que chegar, ela é menor. Porque eu vim perdendo água por infiltração, eu vim perdendo água por evaporação. Tá? Permite que a tubulação seja internada. Eu vou mostrar isso para vocês. Tem aspersão que a tubulação é toda enterrada. Você já viu que esse filme americano chique? Que do nada do jardim sai as pontinhas e irriga. Você pode fazer isso na sua área, principalmente área de criação de gado. Tá? Em pastagem. Vocês podem botar esse sistema. O gado vem, pisoteia ali, mas não vai prejudicar seu sistema, porque o seu sistema está enterrado. Permite que a irrigação seja feita em períodos noturnos. Excelente. Evitando pico de energia. Mas é igual eu falei, né? Nem tudo é um mar de rosas. Tem aí suas desvantagens. Primeira coisa, o colega perguntou, e o preço? É um dos sistemas mais caros que nós temos hoje, tá? É o mais caro, na minha opinião. Professor, eu vou aí, qual que é? Hã? Beber água ali, você falou, não entendi nada. Qual que é o sistema?
Irrigação O central? microaspersor, não, tudo. Microaspersor? Tudo que é porque assim, dentro dos aspersores, nós temos vários. Nós temos os microaspersores, nós temos o aspersor convencional, a gente tem o pivô. Mas independente de qual você vai escolher, quando eu falo aspersão, irrigação por aspersão, no geral, ela é a mais cara de todas. Tudo que é de aspersão é caro. Porque o pivô está dentro desse sistema do aspersão. O canhão está dentro desse sistema de aspersão. Tudo é caro. Sabe dizer o que se torna caro? O que se torna caro? No pivô. No pivô. A estrutura. Metálica? Primeiro que ela é metálica. Segundo, a tubulação. Porque para você trazer água para o pivô central, é uma tubulação enterrada. E a desgrama do cano é cara. Geralmente é cano galvanizado, né? Isso, são canos especiais. Agora, quem for comprar inox, você tá doido. Não, aí pode pôr dinheiro no bolso. Então, assim, o problema de toda aspersão, de todo sistema de aspersão, é os produtos. O maquinário é caro. Igual você comprar um canhão. O canhão é super caro. E eu vou explicar o porquê. O canhão não é só uma bomba que joga água. A estrutura dele, ele precisa de uma bomba acoplada a ele, aí vem esse trem. Tudo isso é caro. Então, tudo que a gente falar que imita chuva é caro. É caro. É caro. Só a fiação do pivô, depende do pivô, é 100 mil. Só a fiação. Só a fiação. Raciocina. Só a fiação. Agora, se você fizer um pivô linear, dá para você puxar com o trator. Mas aí você vai gastar gasolina, diesel, quer dizer, perdão, gasolina, oh meu Deus. Você vai gastar com mão de obra, com o trator, com vários outros fatores. Meu primo toma de conta de uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul, perto de Ribas do Rio Pardo. Lá tem 8 pivôs, cada um é 60 hectares. Nossa! Lá, sabe que jeito que é o motor lá? O motor a diesel. A diesel. Porque, dependendo do pivô, só o fato de você ligar. É R$3.000 só a ligada. Só a hora que você dá o start. Ele não precisa nem rodar. É só o start dele, é R$3.000, tá? Os que meu irmão comanda também são motor também. Só que o dele é mais pouco lá, são só 11. Só 11 hectares, né? 11 pivôs ou 11 hectares? 11 pivôs. 11 pivôs. Compensa fazendo motor, gente. Se vocês for fazer isso, é um dinheiro lascado, de verdade. Então é o que eu tô falando. O que é caro nisso aí é justamente isso. Eles irrigam a área de pasteiro do gado lá no pivô, plantar a última safra. Planta safrinha com... Tem vezes que eles põem uma grama no meio, tem vezes que eles põem uma braquiária, e aí irriga na época da seca, tira o gado da pastagem e põe no pivô lá. Eles fazem sistema integrado de pastagem. É, verdade. Eu acabei de dar um curso desse. Eu acabei de dar o último curso que eu terminei, graças a Deus, essa semana no IEF, eu dei um curso de sistemas integrados de agricultura. Eu ensinava pastagem, gado, tudo. Aí a gente passou por isso. Quais são os sistemas que tem? Então, assim, de verdade compensa. De verdade compensa. Eu ia fazer estágio lá mais meu primo. Compensa. Acabar o curso, tá? Quem ia fazer estágio lá, mas já arrumei aqui por perto mesmo. Mas se arrumar a vaga de emprego lá, compensa, tá? Outro fator, pessoal, além do custo, vocês estão vendo que é caro, pivô é caro, tudo é caro. O vento também afeta a uniformidade porque imita chuva. Se vier o vento, a gotinha vai andar, né, gente? Pelo fato de molhar as folhas, tem que tomar cuidado para não favorecer quem? As doenças, tá? A frequência do contato das gotas da água no período de floração. Outro fator também, pessoal, é esse aí. Eu estou na minha época de floração da soja. Dependendo do tamanho da minha gota, eu vou causar o quê? Perda de flor. Então, até isso, eu tenho que raciocinar.
tá? Igual o canhão. O canhão eu acho um pouco forte para a soja. Eu acho que em determinada época, igual da floração, ele não deve utilizar o canhão. Porque o canhão, gente, chama canhão, não é à toa, não. Ele joga água muito, 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 muito longe, tá? E com força, viu? E muito trabalhosa. Por quê, pessoal? É muito forte. Exato, Clay, muito forte. Gasta muita energia? Não, porque o canhão tem como trabalhar ele a diesel. Eu vou mostrar, tem uma fotinha aqui, quer ver? Pera aí, rapidinho. Deixa eu só adiantar aqui que eu mostro para vocês, já que você fez essa pergunta. Aqui, ó. Na bundinha do canhão aqui, ó. Viu? Ai, o bisunguinho aí. Isso, o motorzinho que gera ele, aham. Então, ele tem força. Ele faz... Sabe? Ele tem pressão, ele joga com vontade. Como é que faz? Você entendeu? Ele tem uma bomba nele que é acoplada, né? Uma bomba acoplada. Então, assim, pô, o bichinho tem força, gente. A soja é fraquinha. Soja, gente, é uma coisinha delicada, é Nutella, tá? Não é uma cana que é bruta. Tem que tomar cuidado com isso também, tá? Não é porque às vezes o canhão é mais barato, você vai enfiar um canhão num plantio de soja. Você vai se fuder. Ó, português claro. Não, tem que parar de xingar. Nossa senhora. Depois meus vídeos não sobem pro YouTube porque eu xingo demais. Oh, meu Deus. Mas tá bom. Vai ser monetizado. Hã? Vai ser desmonetizado. Pois é, né? Na graça a Deus. Nossa senhora. E por último, pessoal, que eu estava trabalhando, dependendo do sistema de aspersor que você escolher, você tem que ficar mudando de lugar. Igual o pivô. O pivô, vocês veem, o pivô é lindo. O pivô, ele roda sozinho. O pivô, você pode pôr ele automático. O pivô é lindo, é caro, mas ele trabalha sozinho, basicamente. Agora, vocês imaginam comigo uma área onde a pessoa tem que ficar carregando as linhas. Soja e feijão não é recomendado. Ô, Clay, justamente por causa disso que eu estou falando, né? Então, até quando você vai comprar seu sistema de irrigação, você tem que parar para pensar o que você vai plantar na área nos próximos 40 anos, tá bom, gente? 40 é muito. Nos próximos 10 anos. Viu? Porque você não pode ficar trocando muito, não, de que você vai plantar. Aí, pessoal, vocês imaginam comigo um coitado que tem uma roça grande, mas ele não tem dinheiro para investir. Aí quer pôr uma irrigaçãozinha lá que ele vai plantar uma cultura que dá um retorno financeiro bacana. Ele monta um sistema de irrigação por aspersão, lindo e maravilhoso, que não é automático, que ele tem que ficar carregando as linhas de aspersão. Dependendo do sistema que você escolher, neguinho, você vai ter muito serviço, você vai precisar de mão de obra. Então, a aspersão, ela é linda. Quando eu falo assim, irrigação por aspersão, toda aspersão é aquilo que imita a chuva. Porém, eu tenho vários sistemas, muitos sistemas. Eu tenho os de aspersão convencionais e eu tenho os automáticos. Convencionais, neguinho, é na força. Os mecânicos, eu já dou meu jeitinho. Ele pode ser automático, ele pode ser puxado com trator. E a gente vai aprender isso na próxima aula. Deixa a presença para mim e valeu! Nós já vimos coisa demais hoje. Jesus amando nós. A aula passou tão rápido que nem vê, menino. Graças a Deus. Pior que se eu tivesse falado assim, ô, aula chata da desgrama. Você sabe que sua aula não é puxar o saco, não, mas é só a aula das melhores. Também acho. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada, gente. De verdade. Pessoal, não é puxando o saco. Eu sei que vocês não puxam o saco, não. Vocês têm que falar, vocês falam a verdade mesmo. Eu também, se eu tiver que falar, eu falo a verdade mesmo. Tá? Qualquer dúvida, tá? Vocês escrevem lá no grupo. E até na próxima terça-feira. Eu vou desligar que o outro professor já chegou e eu preciso fazer a chamada de vocês, tá? Valeu, pessoal. Falou. Falou.
Pois é, a avó dele falou pra ele, sabe? Eu sou muito educada e é minha criação, sabe? Eu não sei maltratar ninguém, a não ser que me maltratem, olha lá se eu ainda rio. Porque meu sangue, ele é, como se dizer, o negativo, quando nasce, eu sou brava mesmo. Mas assim, então eu não tive problema com ele, ele deve estar cansado, e passou lá na outra avó dele que eu não conheço ainda, da cidade. Ele me ligou, eu falei pra ele, vida, como que tá pra ele? Você me ligou? E eu, não, liguei não. Ele conversa com uma voz mole comigo, por isso que eu falo que ele gosta de... Quando a pessoa conversa com a outra, quando gosta, ela é manhosa. Ele é todo manhoso quando ele conversa comigo. Aí eu falei pra ele, não, vou começar a trabalhar agorinha. E... pergunta que ele estava bem, né, que eu tava com problema na coluna, tomando remédio pra coluna. Ele foi meio doloroso, mas... só isso mesmo. Eu falei, se ele tá muito cansado, ele falou que até que não tava tão cansado. Eu, não, então tá bom, vida. Aí ele tocou na minha avó. Eu mando um abraço pra ela, eu achei que era a avó da fazenda, né? Aí ele não falou nada, não. Ele, não, eu mando mesmo, viu? Aí tá. Aí ele perguntou e tal, eu falei que eu tinha ido lá no shopping, né? Acabar de fazer um negócio pra ele. Eu tive meu Miguel, que eu cheguei aqui antes um pouquinho do horário. Aí eu falei pra ele, ó, vida, amanhã eu vou, nós ficar juntos. Você quer que eu vou? Porque eu quero ir se você quiser. Né? Eu não quero nada contra a sua vontade. Lógico que eu quero, vida, que você vem. Então tá bom, porque assim, eu prefiro a verdade do que a mentira. Eu prefiro a verdade doída, entendeu? Porque, né, às vezes você quer ir tanto, tá com a pessoa e talvez ela não quer que você nem vá. Mas é igual, eu pensei comigo, nós tá namorando, não tem que ter vergonha de falar nada pra ele, né? Nem ele. Nem ele pra mim, ele tem que ser aberto pra mim, igual eu sou aberto pra ele. Mas vai dar certo, na hora que ele me ver, ele tá todo apaixonado. Quando ele me ver, ele esquece o mundo, sabe? E me beija, me abraça. Mas foi pra nós tem que aproveitar um pouco o tempo que nós temos junto, né? Mas assim, vai dar certo. Aí amanhã eu vou, aí eu já combino com ele de domingo eu ir. Qualquer coisa, domingo eu busquei lá na